Olá e sejam todos muito bem-vindos ao webinar de hoje sobre introdução aos metadados. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. Meu nome é Maria Domar, muitos de vocês já me conhecem como a Mari. Trabalho com o KDB Brasil há cerca de 2 anos e é sempre muito emocionante para mim compartilhar todos estes tópicos com vocês. Espero muito que no final vocês possam ter uma melhor compreensão do que são os metadados. Além disso, antes de começar, eu queria agradecer a todos os membros que contribuíram para a criação deste webinar. Tá bom? Na sua definição mais simples, os metadados são dados que fornecem informações sobre outros dados. Neste caso, estamos falando de dados que transmitem informações sobre seu livro para a Amazon e para seus leitores, para que eles possam encontrar e, finalmente, comprar seus livros. Na Amazon, os metadados que você insere no KDP ou no Amazon Author Central informam as páginas de detalhes do seu livro, juntamente com a página do autor e suas páginas de séries. E, em última análise, ajudam seu leitor a encontrar seu livro, que chamaremos de tráfego, mantém seu leitor na página a qual chamaremos de conversão, e, em última análise, leva à compra do seu livro ou das vendas. Se considerarmos que uma página do autor é uma receita, algumas pessoas vão gostar do que a receita faz e comprar o livro. Ou algumas vão gostar de um ou dois ingredientes, mas não o prato finalizado. Então, não vão comprar o livro. Mas tudo bem, seu livro não vai ser para todos. O truque é criar os ingredientes que resultam no prato final que seu leitor está procurando. Quando você encontrar os ingredientes certos, a Amazon usará palavras-chave e categorias para ajudar os leitores a encontrar seu livro e saber sobre que se trata. Um erro que geralmente é cometido é o fato de os metadados inseridos serem muito amplos e, portanto, não serem mostrados para o leitor correto. Por exemplo, se eu gosto de ler romance e vejo um thriller político, número 1, isso é uma experiência frustrante para mim como leitor, né? E número 2, isso afetará a conversão em vendas do autor. Agora, gente, eu sei que todos vocês estão olhando para mim na esperança de que eu tenha uma receita mágica, né? Embora existam práticas recomendadas importantes que podem ser aplicadas para ajudar, a realidade é que cada livro é diferente e tem uma receita diferente. Outros estão olhando para mim e perguntando qual é o próximo grande gênero que todo mundo está procurando. Embora eu entenda essa pergunta, a realidade não é tão simples. Você realmente consegue construir um modelo de negócio sustentável seguindo qualquer que seja a tendência atual? Ou faz mais sentido escrever um conteúdo de qualidade e encontrar as categorias e palavras-chave que ajudam você a encontrar esses leitores? Ou talvez faça sentido identificar um novo subgênero que atenda à necessidade de um grupo de leitores de nicho e que siga um novo interesse seu. E tudo bem. Só verifique se suas categorias e palavras-chave funcionam para esse novo subgênero. Então, essa é a nossa agenda para hoje, gente. É isso do que vamos falar hoje. O que eu posso compartilhar com vocês são algumas práticas recomendadas sobre como identificar categorias e palavras-chave para aumentar o tráfego e usar metadados para criar uma página de detalhes forte que leve à conversão. Então, vamos começar conferindo o que consideramos metadados. O título, subtítulo, nomes dos autores, descrição, resenhas editoriais, biografia do autor, palavras-chave, categorias, detalhes do produto, resenhas da comunidade. Todas as informações na sua página de detalhes funcionam em conjunto para ajudar seus leitores a encontrar e determinar se eles querem comprar ou ler seu livro. O sistema não utiliza apenas uma parte dos metadados, mas os usa em conjunto para determinar quando mostrar seu livro. Então,
Como você pode criar metadados que funcionam melhor juntos? É sobre isso que vamos falar hoje, né? Então, agora, gente, algumas das informações que eu darei a vocês hoje podem não ser novas. Mas isso acontece porque não há um grande segredo mágico para fazer isso funcionar. A questão é fazer sua pesquisa e aplicá-la aos seus metadados. E saber que conforme a tecnologia muda, a maneira como seus metadados se redirecionam aos leitores também mudará. Lembre-se também de que qualidade vende. Os metadados podem não ajudar se você não tiver uma história forte, um bom design de capa e uma formatação forte por dentro. Há dois lugares onde você pode adicionar metadados que irão impactar sua página de detalhes. Esta é a configuração do seu título do KDP e sua conta Author Central. Se você ainda não configurou sua conta Amazon Author Central, ela é uma ótima maneira de se conectar com novos leitores. Você pode configurar sua conta em author.amazon.com, tá bom? E eu vou incluir esse link no material de apoio de hoje também. Geralmente, os metadados do seu livro são adicionados à configuração do seu título do KDP, nos detalhes do seu livro. Na Amazon Author Central, você compartilhará informações adicionais como sua biografia do autor, resenhas editoriais e informações para sua página de autor. Há uma seção de metadados que pode ser alterada em ambas contas. E a descrição do seu livro. Mais para frente falaremos mais sobre isso. E agora vamos começar olhando para categorias e palavras-chave ou metadados que ajudam a criar tráfego. Escolher as categorias certas pode ser desafiador, né? Já que os livros de hoje em dia não são uma única coisa só. Por exemplo, vamos utilizar esse exemplo aqui, A Herdeira do Trono. Pode ser uma história de ficção científica, cativante, com um golpe parlamentar, que é o pontapé inicial para a destruição do chamado mundo moderno. Mas se ele não for colocado nas categorias corretas, como o seu público encontrará essa joia, né? Bom, como você já deve saber, ao definir seu título, você escolherá categorias bis aqui e não categorias da Amazon. Então, você vai escolher essas categorias aqui. Isso ocorre porque as categorias bis aqui, junto com as palavras-chave, são usadas para posicionar seu livro nas categorias nas quais os leitores têm maior possibilidade de procurar. Esse site aqui, o site do bis aqui, só está disponível em inglês. Porém, as categorias que você vai escolher dentro do site do KDP são em português. Então, como você seleciona uma categoria para algo que, obviamente, atravessa tantos gêneros? As categorias são super importantes. Dentro do KDP, você pode classificar seus livros da maneira que você achar correta e apropriada. Pense nas categorias de pesquisa como as seções de uma livraria física: ficção, história, romance e assim por diante. As categorias e subcategorias ajudam clientes sem potencial a encontrar tipos específicos de livros em grupos organizados por gênero ou tema. Então, procure os PISAQs específicos. Isso significa detalhar até a última categoria que funciona para o seu livro. Quanto mais específico você for, mais precisas serão as categorias da Amazon. Na configuração do seu livro, você poderia escolher duas categorias nos detalhes do seu livro. Por exemplo, eu vou começar com ficção, sagas e ficção, contos. O sistema combinará essas informações com as palavras-chave. Eu vou discuti-las em algum momento e me colocarei em várias categorias da Amazon em que meu leitor-alvo vai encontrá-las.
Algumas advertências a respeito da adição de categorias é que você não deseja continuar adicionando ou alterando suas categorias. Isso pode fazer com que seu livro se torne menos possível de ser descoberto. Agora, algumas dicas para escolher categorias. Seja preciso, seja específico também. Selecione categorias específicas em vez de categorias genéricas. Não seja redundante. E também escolha exemplos. Para descobrir quais categorias são as mais adequadas para seu livro, pesquise as categorias no site da Amazon. E, por último, as categorias podem variar de acordo com a loja, né? Vão ser diferentes para o site brasileiro, para o site amazon.com, tá bom? Mais uma advertência sobre os bis aqui escolhidos. Ao escolher ficção, contos e ficção sagas, a Amazon sabe que meu livro pertence a todas essas categorias aqui. Essencialmente, estou sendo colocado em mais categorias da Amazon. Apenas 2 bis aqui que eu escolhi. Sim, é verdade que você pode adicionar mais categorias se entrar em contato com o KDP. Novamente, seja específico em suas escolhas, certifique-se de que elas sejam relevantes e saiba que você não poderá ser colocado nas categorias escolhidas se suas palavras-chave não estiverem alinhadas com suas escolhas. Agora, como você pode encontrar as categorias da Amazon para adicionar ao seu livro? Existem várias maneiras de. Tá? Então, pesquise por um livro semelhante ao seu. No lado esquerdo da página, as categorias do livro são exibidas. Este livro tem 3 categorias escolhidas, mas pode exibir mais do que apenas 3. Ele também separa as categorias por formato, já que os diferentes formatos têm categorias diferentes. Portanto, se você estiver entrando em contato com o KDP para adicionar outras categorias, verifique se a categoria é de um livro com capa comum ou de um e-book. Se você clicar nas categorias de pesquisa, poderá detalhar ainda mais para encontrar subcategorias. As subcategorias são as que você deseja identificar. Porque é muito provável, dependendo do seu BIS aqui e das palavras-chave do seu livro, seus livros já podem estar nas categorias superiores. Agora vamos falar sobre palavras-chave. Para facilitar a busca pelo seu livro na Amazon, você precisa de palavras-chave que definem com precisão o conteúdo do livro e reflitam nas palavras que os consumidores usarão em suas pesquisas. As palavras-chave ajudam na buscabilidade do livro, ajudam a fazer com que seu livro apareça nas buscas do site. Então, eu posso compartilhar algumas práticas recomendadas básicas em relação a palavras-chave. Mas antes de começar, lembre-se de que as palavras-chave devem ser palavras genéricas que os leitores possam usar para encontrar seu conteúdo. Você nunca deve usar livros ou nomes de autores imprecisos, enganosos ou comparáveis. Então, número 1, não inclua pontuações ou palavras de parada. Pontuações como ponto, vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos são desnecessários. O mesmo vale para palavras de parada. Também, o, é, porque são algumas delas. Temos uma lista maior no material de apoio do webinar de hoje. Elas são desnecessárias, não ajudam a pesquisa e desperdiciam caracteres. Número 2, não repita palavras. Não repita palavras que já estão no título ou subtítulo. Falaremos mais sobre título e subtítulo em breve. No entanto, repetir palavras é desnecessário, já que o título e subtítulo são levados em consideração para pesquisas. Número 3, não use palavras temporais ou subjetivas. Já disponível, novo, incrível, melhor, barato. Novamente, temos uma lista maior no complemento, no material de apoio.
Na melhor das hipóteses, essas palavras serão ignoradas, já que os leitores não usam ao pesquisar conteúdo. Na pior, afetará os resultados da pesquisa. E, por fim, o limite de caracteres é de 50 caracteres por campo, com o limite total de 210 bytes. Esse é o limite total. Um byte é geralmente um caractere alfanumérico, a menos que você tenha caracteres complexos, como tremas, que equivalem a 2 bytes por caractere. Se você ultrapassar esse limite, o sistema só vai ignorar suas palavras-chave, tá? Então, agora que temos esses elementos fora do caminho, o que deve ser incluído? Você pode incluir sinônimos e variações de ortografia, como 14 ou enfarte, mas não inclua erros ortográficos. Correções de ortografia serão oferecidas ao leitor para pesquisas com erros de ortografia. Suas palavras-chave devem ser específicas para seus livros e não devem conter outros nomes de autores ou títulos de livros. Devem ser incluídas palavras de pesquisa que um leitor usará em conjunto para encontrar seu livro. Então, se a história do seu livro ocorre em um local específico, você pode incluir, por exemplo, Barra da Tijuca e Rio de Janeiro. Se seu livro incluir um método específico, então talvez você queira incluir culinária carioca e culinária caseira afro-americana. Esses termos serão combinados para os resultados da pesquisa. Por exemplo, culinária carioca e culinária caseira afro-americana podem ser combinados em culinária carioca, caseira, afro-americana, etc. Insira as palavras em uma ordem lógica. Barra da Tijuca, não Tijuca da Barra. Lembre-se de que você tem a opção de adicionar 50 caracteres, mas todos os caracteres juntos não devem somar mais de 210 bytes. Quando você ficar sem palavra-chave, dê uma olhadinha nas suas avaliações. Seus leitores podem fornecer as palavras que eles usam para descrever seu livro. Ou, se você ainda não tiver avaliações, confira autores semelhantes e veja como os autores descrevem os livros deles. Gente, novamente, essas palavras-chave funcionarão em conjunto com as categorias BIS aqui escolhidas e podem aumentar a visibilidade dos seus livros. Agora que suas palavras-chave e categorias estão organizadas, o que mais afeta os resultados da pesquisa? Conversão ou vendas e empréstimos do Kindle Unlimited podem afetar os resultados da pesquisa dos leitores. O sistema da Amazon é baseado em ajudar os leitores a encontrar conteúdo de qualidade. E o número de vendas ou empréstimos do Kindle Unlimited pode indicar a demanda do seu livro. A classificação de avaliação também é considerada quando os resultados das pesquisas são retornados, junto com as ações do cliente, como a frequência com que um item foi comprado, informações sobre o item, como título, preço, palavra-chave, e para livros com capa comum, a disponibilidade e a velocidade de entrega são considerados também. O título e o subtítulo desempenham várias funções nas pesquisas e conversão. Eles são usados para retornar resultados da pesquisa, ajudando o leitor a identificar o tipo de livro nos resultados de pesquisa e ajudam com a conversão quando o leitor estiver na sua página de detalhes. Muitos livros bem-sucedidos têm títulos sucintos, transmitem o gênero e intrigam o leitor. Elas também são memoráveis, fáceis de dizer. Você quer que seus amigos e leitores se lembrem facilmente quando estiverem pesquisando na Amazon e que possam contar aos amigos e familiares sobre o livro, né? Então, se o título pode deixá-los constrangidos ou eles não podem pronunciá-lo, menos chances terão de falar sobre isso.
Um título como Meu Cachorro Maxi não se transformará em muito tráfego. Por quê? É sucinto, é fácil de lembrar, porque a palavra principal no título é cachorro. Como essa é a palavra principal, retornará resultados da pesquisa que não estão relacionados ao seu livro, como ração de cachorro ou tigelas de cachorro. Além disso, não é intrigante, não transmite o gênero, embora seja sucinto, provavelmente não é compreensível para ninguém além de você. Embora o cachorro nesta capa seja muito fofo, né? Eu tenho que dizer isso, sim. Mas vamos dar uma olhadinha no livro de Bia César. A arte de reunir os amigos. Esse exemplo aqui. O título é exclusivo e faz referência à amizade, pois faz referência a algo que muitas pessoas estão familiarizadas. É memorável e a maioria das pessoas não ficarão com vergonha de compartilhar a obra com os amigos e familiares. E os resultados da pesquisa estão principalmente relacionados ao livro, não a comida para cachorro, né? Além disso, adicionar subtítulos também pode ajudar com os resultados da pesquisa. Conversão de tráfego e é uma grande oportunidade de transmitir ao leitor informações adicionais sobre o livro. É um complemento fácil ao seu livro que muitas vezes é ignorado. Lembre-se de que o subtítulo não precisa aparecer no arquivo do seu livro. Porém, se aparecer o subtítulo no arquivo e os metadados deverão ser correspondentes. Vamos continuar usando o livro de Bia como exemplo. E se ela adicionasse o seguinte subtítulo ao livro: A arte de reunir os amigos. Histórias divertidas em tempo de distanciamento. Se eu estiver procurando histórias divertidas ou histórias em tempo de distanciamento, então essa informação é ótima. Me ajudará a identificar o livro de Bia como um que eu quero comprar. Agora, o subtítulo deve ser relevante, sucinto e não deve ser uma sequência aleatória de palavras como histórias divertidas que apresentarão ferramentas de socialização em tempos de distanciamento. Olha, ela pode ser considerado um enchimento de palavras-chave e parecer prega. Pode ajudar com a visibilidade, mas se os leitores não comprarem o livro ou se resultar com uma experiência decepcionante, isso afetará o tráfego e a conversão. Lembre-se de que as ações do cliente, como a frequência com que um item foi comprado, afetam os resultados da pesquisa. Agora que temos nosso título e subtítulo, vamos dar uma olhada na descrição do livro. Você sabia que, em média, você tem de 10 a 20 segundos para chamar a atenção dos leitores assim que eles acessassem na sua página de detalhes? É tempo suficiente para o visitante verificar sua capa, ler seu título e subtítulo e ler as duas primeiras linhas da sua descrição. Então, como aproveitar ao máximo essa oportunidade? Você pode começar incluindo uma citação cativante do livro ou uma resenha poderosa para começar sua descrição. Coloque em itálico ou negrito a citação ou resenha, e somente a citação ou resenha. O texto formatado ajuda a chamar a atenção do leitor quando ele chega na página. Se você colocar tudo em negrito ou itálico, ficará poluído e o leitor não prestará atenção. Quando eles ficam intrigados, é mais provável que o leitor permaneça na página e leia o resto da sua descrição. Como você determina se uma resenha ou uma situação é mais eficaz? Isso ocorrerá por meio de tentativa e erro, já que cada gênero é diferente. Quando o leitor for fisgado pelas duas primeiras frases, o resto da descrição deverá ser conciso, relatável, evocar emoções
e convencer seu leitor de que ele quer mais, tá? Para colocar sua descrição em negrito ou itálico, será necessário usar tags HTML. E se você não souber HTML, você sabia que há uma ferramenta no Amazon Author Central onde você pode formatar sua descrição? Você pode colocar em negrito, itálico, adicionar listas ordenadas e não ordenadas, e a ferramenta adicionará tags HTML à sua descrição. Você pode formatar a descrição na aba Compose, essa aqui, usando a ferramenta no Amazon Author Central, e depois copiar o texto da aba Edit HTML e depois colar no KDP. Tá bom? Então, vou repassar aqui bem rapidinho. Você pode formatar a descrição na aba Compose e depois vai para a aba Edit HTML, cópia o texto desta aba aqui, Edit, e cola no KDP, na aba da descrição dentro do KDP. Eu sei que uma etapa extra, mas vale a pena ter o conteúdo formatado e alinhado entre os sites, né? Também lembre-se de que se você fizer alterações na descrição, faça em ambos os lugares. As duas próximas peças de metadados também são criadas na Amazon Author Central. Resenhas editoriais e sua biografia do autor. As resenhas editoriais dão credibilidade ao seu marketing e ajudam na sua conversão. Estas resenhas podem ser escritas por outros autores, líderes da indústria, influenciadores sociais. A propósito, não tenha medo de pedir a outros autores, líderes da indústria ou influenciadores sociais que leiam seu livro e lhe enviem uma resenha. Isso os beneficia ao ter seu nome em tantos lugares quanto possível e lhes dá essa credibilidade. E eles não podem dizer sim se você não perguntar, né? Uma grande parte de sua marca é você. Uma biografia de autor é como um alvanque de marca para sua marca e deve ser exclusiva para o gênero do livro. Apenas para esclarecer, há 2 pontos para incluir informações sobre o autor: a biografia de página de autor e na seção sobre o autor, na página de detalhe. Estas não devem ter a mesma informação. Secção sobre o autor, cada página de detalhes pode ser diferente se você escrever em vários gêneros. Como a audiência é diferente para gêneros diferentes, assim, se sua biografia de autor deve ser diferente. A chave é manter o tom e o estilo apropriados para seu público. Sua biografia de autor será adicionada na aba de biografia. Basta clicar no link Adicionar biografia aqui. Ao contrário de sua descrição, você não poderá adicionar nenhum HTML tag à biografia da página de autor. Você pode adicionar uma biografia específica ao seu gênero. Clique na aba Revisões Editoriais e vá até o fundo e adicione sua biografia ao campo sobre o autor, aqui em Adicionar. Essa biografia permite texto rico ou HTML e pense nisto como uma biografia que você adicionará ao verso do seu livro, na contracapa, e aparecerá na página de detalhes do seu livro. Digamos que você escreve como publicar livros junto com romances. A biografia da página do autor deve conter uma biografia abrangente, já que os visitantes estão buscando informações adicionais. Sua biografia Como Publicar, por exemplo, deve ilustrar por que você é uma autoridade na publicação, enquanto sua biografia de romance deve dar aos leitores mensagens calorosas. Novamente, esses elementos se complementam para manter o leitor envolvido com seu livro e, em última análise, com sua marca. Além disso, sua biografia pode conter links para seu site.
Os últimos dados que vamos discutir hoje são as avaliações de clientes. As avaliações de clientes são diferentes das resenhas editoriais, além da classificação geral. As avaliações não afetam os resultados da pesquisa, no entanto, elas ajudam os leitores a tomar decisões sobre comprar ou os empréstimos do seu livro. Mas isso não significa que você não possa usar as avaliações para ajudar a melhorar suas palavras-chave, categorias, metadados e até mesmo o conteúdo. Os autores dizem que a leitura de avaliações pode ser muito emocional, isso é compreensível, com certeza, mas elas também são um recurso valioso. Por exemplo, se você vir muitas avaliações de 1 e 2 estrelas, que indicam que o conteúdo não foi o que eles esperavam, isso é um indicador de que suas categorias e palavras-chave devem ser ajustadas. Procure comentários sobre gramática e ortografia. Os revisores são profissionais em encontrar erros que até os editores mais experientes não conseguem. Palavras-chave, como mencionei anteriormente, usando as avaliações de 4 e 5 estrelas. Procura palavras-chave ou frases de palavras-chave nas quais você não havia pensado antes. E lembre-se, se você tiver várias avaliações de 1 e 2 estrelas, pode ser um indicador de que algo está errado com a marca ou com o conteúdo. Você é capaz de extrair o conteúdo, reformular, corrigir e publicar novamente. Lembre-se também de que seu conteúdo não será para todos. E como sempre, confira as diretrizes de avaliações da comunidade na Amazon para saber quem pode ou não pode deixar avaliações. É isso, gente. Essas são as nossas práticas recomendadas para a criação de metadados que ajudarão a aumentar o tráfego, a conversão e basicamente as vendas. Você também pode encontrar a gravação no canal do YouTube da Amazon KDP University. E se você gostou das informações que compartilhamos com você hoje, confira a KDP University para saber mais sobre as nossas apresentações e webinars. Caso ainda não tenha feito isso, assine o canal do YouTube do Amazon KDP para que você seja notificado sempre que publicarmos novo conteúdo. Eu desejo um ótimo dia para vocês, um dia maravilhoso, ótima publicação e boa sorte. Tchau!